cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor meu Deus, que chegando o dia do juízo final, não perguntareis o que eu li, mas o que fiz, nem com bem falei, mas quanto religiosamente vivi. Dai-me a sabedoria celeste, para que eu aprenda a vos procurar e encontrar na pequenez de minha vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sede de sabedoria, Rogai por nós. Santo Agostinho, Rogai por nós. Olá, meu povo, boa noite para vocês que estão nos assistindo aí na segunda-feira. Mais uma vez estamos gravando antecipadamente nossa aula. Não comecem a rir, porque a gente não vai parar a gravação e começar outra vez, hein? Não comecem. Hoje é sábado, a nossa gravação, dia 20 de março, por volta das 4 horas da tarde, mais ou menos. E você vai estar acompanhando com a gente na segunda-feira. Quarta-feira passada, lembra que eu deixei uma pergunta no ar? Cadê o Padre Rafael? Cadê o Padre Rafael? E ninguém escreveu cadê o Padre Rafael? Está aqui, do nosso lado, ó. Apareceu. Ele estava em missão, como eu disse para vocês semana passada. B.O. Ele e os B.O. dele. Mas vamos lá, meu povo. Dando continuidade ao nosso estudo, eu não vou fazer o resumo da aula passada, porque na aula de quarta, daqui, depois de amanhã, que vocês vão estar assistindo com a gente, nós vamos fazer um resumo dessas últimas 4 aulas que nós tivemos. Então a gente vai dar um apanhado geral para poder situar vocês, quem de repente perdeu alguma coisa ou ficou com dúvida, as perguntas que vieram pelo celular e a gente não conseguiu responder porque não estávamos ao vivo. Então a gente vai fazer tudo isso na aula de quarta-feira, tá bom? Então se você tiver dúvida hoje, se ficou coisa das outras aulas que de repente você não entendeu, não guarda aí na cabeça não, escreve pra gente que na quarta-feira a gente responde para vocês, certo? Vocês estão me chamando de louca aqui, mas a gente responde, tá bom, gente? Mas vamos lá. O que ela usa? É o mesmo chazinho da Nilza, né, Nilza? Nilzinha mandou chá pra gente. Mas vamos lá, meu povo. Hoje, eu já coloquei aqui na lousa pra gente. Nós entramos lá no parágrafo 2. Entramos lá no parágrafo 2 e vamos começar a tratar do tema Jesus morreu crucificado. Para que você se situe dentro do nosso estudo do credo, que é o que nós estamos agora, nossa, a Naira já está querendo derrubar o celular, mas até na gravação, meu povo, a gente vai precisar de ajudantes até na gravação, mas a gente não pode fazer aglomeração, como é que vai ser? Voltando, nós chegamos no estudo do creio, na parte ali mais ou menos não, na parte onde a gente professa, padeceu sob Pôncio Pilatos. Hoje a gente entra mais nessa parte do estudo. Está ali mais ou menos no 595 e a gente vai até os 623, mais ou menos, no estudo com essa aula. Para que a gente possa entender tudo o que se deu a partir da condenação e da morte de cruz, da crucificação, a gente precisa entender um pouquinho sobre o processo de como isso se deu, né? E o catecismo vai dizer para a gente que, dentre as autoridades religiosas de Jerusalém, não somente os fariseus, né, Nicodemos e José de Arimateia, eram tidos como os discípulos secretos de Cristo, né, que não podiam se revelar e que o seguiam secretamente. Durante muito tempo, foi produzidas muitas dimensões acerca, né, a respeito de Jesus, a ponto de lá nas vésperas da paixão, São João dizer que, além dos dois, havia muitos outros que creram nele, que criam em Jesus e que também o seguiam de forma secreta. E por que o seguir de forma secreta? O medo era uma das causas naquele tempo.
Porque, cadê o nome do homem que eu sempre esqueço aqui, gente? Caifás, né? E os judeus, enfim, da época, eles tinham muito medo da excomunhão, de serem expulsos ou até mesmo condenados. E Caifás, ele propôs que apenas Jesus pagasse pela blasfêmia, pela injúria, do que toda uma nação. Então ele propôs que condenassem apenas Jesus. E nessa parte do estudo, a gente vê que ele não tinha o poder de condenação de morte, pelos motivos religiosos, pela blasfêmia que eles julgavam ali de Jesus estar dizendo ser o filho do Pai, o enviado por Deus. Então eles tomavam aquilo como blasfêmia. E não podendo condená-los à morte, o que eles fazem? Começam a articular um outro método, uma outra forma que o levasse à morte, à condenação na cruz, como nós bem sabemos. Ele envia para Pilatos. E com qual condenação? Com qual culpa? Com qual... como que a gente pode dizer? A palavra fugiu agora, mas o ato, o crime cometido por ele. Ele começa a incitar os motivos políticos, dizer que Jesus era ali causando revolução entre o povo, querendo colocar o povo contra César, então não condenando a Jesus, eles estariam indo contra César. E Pilatos então acolhe, né, essa denúncia, e a gente vai ver também um pouco mais para frente, né, o catecismo ele vai se conversando e se repetindo bastante, que Pilatos também, né, ele lava a sua mão e entrega para que o povo decida, que os judeus, o povo ali decida pela condenação de Cristo. Mas enfim, ele dá essa introdução para a gente nessa parte do processo que leva Jesus à crucificação, à morte. E um pouquinho mais à frente, lá no 597, ele diz para a gente que os judeus, eles não... Quer falar alguma coisa? Quer. Deixa ele complementar, então, antes da gente passar. Naira, vira para cá, isso. A Michelle falou dois personagens importantes. Caifás e Pilatos. Muito bem, quem é Caifás? É importante nós entendermos isso, porque senão passa despercebido, ou senão a gente coloca a morte de Jesus como uma revolução política. Caifás, ele era um sacerdote. O que incomodava Caifás e os sacerdotes era que Jesus se auto-intitulava como Filho de Deus. Isso começou a gerar dentro do judaísmo uma nova vertente. Assim como tinham aqueles que eram saduceus, os fariseus, começou a surgir uma vertente daqueles que seguiam Jesus, ou que reconheciam nele alguns traços do messianismo. Vejam como Caifás ele foi inteligente na condenação de Jesus. Ele começa a reconhecer que o problema não está nos apóstolos nem no povo, mas está em Jesus. O discurso de Jesus incomoda aqueles homens, porque eles reconhecem que Jesus se tornou uma ameaça para a fé judaica. Então ele manda Pilatos para que Jesus seja julgado por um crime social político. Mas o fundo do fundo da condenação, ou daquilo que Caifás se incomoda, é por Jesus começar a movimentar a fé judaica e ele ser reconhecido como Filho de Deus. Nós temos aí as duas vertentes. A ala tradicional só olha a relação da fé judaica. Então Jesus cumpriu a profecia, então ele agora é o Messias e ele foi morto por causa disso. A ala mais libertadora da igreja vai dizer, não foi por causa disso não, foi tudo política, porque Jesus era um revolucionário político e pegava em 38, saía na rua, dava tiro pro alto e etc. Vejam que o catecismo fala que não foi nem uma coisa nem outra. Tem um cunho religioso com Caifás, que vendo que não conseguiria isso, que não conseguiria condená-lo, esqueci a palavra, êxito, que ele não iria conseguir ter êxito, né, em terminar com a vida de Jesus, então ele transforma essa realidade religiosa num fato político. Então você pode falar para mim, padre, o que condenou Jesus? Foram as duas realidades, a religiosa, através de Caifás, e também a realidade política com Pilatos. O evangelho de hoje,
Certo? Fala no microfone que aí o povo... Isso, as pessoas te escutam. Então, o Evangelho de sábado, né, o dia que a gente está gravando hoje, que é João 7, 40, 53. Lá no finalzinho ele vai perguntar, será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele faz? Eles responderam, também tu és Galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Aqui eles estão falando com Nicodemos, né? Eles estão falando com Nicodemos está falando assim, mas quem é esse Jesus para vocês perseguirem tanto? E a resposta é sempre essa, né? Vai lá na Escritura, vai ver, tem alguma coisa aqui que condena Jesus. Então era só essa primeira parte que eu gostaria de dar ênfase, porque o discurso está muito na moda, né? Aquela música do Padre Zezinho, Um Certo Galileu, ela trabalha bem isso, né? A simplicidade do anúncio de Jesus, que Jesus começa a mexer com a comunidade, né? Porque ele começa a testemunhar na comunidade algo diferente, parece que a profecia está se cumprindo, a revolta por parte dos religiosos e finalmente o assassinato como uma realidade política. Então Jesus, o Padre Zezinho relata bem Jesus, para a gente citar o Padre Zezinho não perder o costume. Exatamente. A gente vai trazer o Padre Zezinho qualquer hora dessa aí. Anota. Então, meu povo, dando continuidade, vou daqui agora, que é aqueles três. Eu já não vou usar lousa não, vou deixar para o Padre. Para garantir que vai ter. Exatamente, para que eu não precise fazer os desenhos da última aula. E aí, dando continuidade, ali por volta do 597, até um pouquinho do que a Andréia citou, que está no Evangelho de sábado, né, que é o dia que a gente está gravando. O que foi? Ele está achando que está ao vivo. Eu esqueci que não está ao vivo. Ele está achando que está ao vivo, está querendo ver as perguntas. Tudo bem? Quer suco de maracujá? Então, vamos lá. Ali no 597, complementa um pouquinho do que a Andréia falou, né, que eles queriam buscar na Escritura, enfim, motivos para a condenação de Jesus. E aí vem falar que os judeus eles não são coletivamente responsáveis pela morte de Jesus. É tão complexo, a gente precisa levar essa complexidade da história através do processo, né, da condenação de Jesus. E ele fala aqui no Catecismo sobre as pessoas de Judas, Sidédio e Pilatos, né, que é conhecido só por Deus os pecados pessoais deles, né, e que não pode atribuir por esses pecados ou pela conduta deles somente a eles e aos judeus lá que também incitaram, foram manipulados a incitar a condenação de Jesus, não se pode atribuir somente a eles essa culpa pela morte de cruz de Jesus, que até o Concílio Vaticano também é citado aqui no Catecismo, que ele traz, eu vou ler para vocês esse pedaço, aquilo que se perpetrou em sua paixão não pode indistintamente ser imputado a todos os judeus que viviam então e até os de hoje. Os judeus não devem ser apresentados nem condenados por Deus, nem amaldiçoados como se isso decorresse das Sagradas Escrituras. Quer comentar alguma coisa? Vai. É hoje. Vai lá. Aqui tem dois fatos importantes. Uma vez eu estava assistindo um filme de uma freira e assim, o filme era antigo e uma freira vai reclamar para a superiora dizendo assim: olha, madre, ela me ofendeu, ela me chamou de judia, ela me ofendeu. Porque nós temos que entender que até antes do concílio, chamar uma pessoa de judeu era uma ofensa dentro do cristianismo. A liturgia da Sexta-feira Santa, uma das orações que nós fazemos durante muitos anos foi pela conversão dos judeus. O catecismo lá na década de 90 vai colocar isso, um pouquinho antes, mas essa última edição tem algumas correções, porque havia na Igreja Católica em especial
um grande preconceito contra os judeus, relacionando a morte de Jesus ao judaísmo. Então foram os judeus que mataram o Messias. Então nós temos que rezar para ele se converter, e nós também devemos obrigá-los à conversão. A igreja vai mudar isso só depois do catecismo. Lá no pontificado de João Paulo II a coisa ameniza um pouco. A partir de Paulo VI a coisa começa a amenizar um pouco. Então, para você ter uma ideia, você queria xingar um católico, ele ficava perturbado, era dizer assim: você é um judeu, ô judeu, ele ficava doido da vida. Então eu vi esse filme e eu nunca mais esqueci. Na liturgia da Sexta-feira Santa, nós ainda rezamos pela conversão dos que não creem, né? Já não falo mais pela conversão dos judeus, mas é pela conversão dos que não creem. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é um fato histórico. Nós, cônegos, nós temos um fato histórico triste na história da igreja. Em 1800 e pouco, nós sabemos que a Itália não era unificada. Então haviam os estados pontifícios, né, que era a igreja que comandava 80% ali da Itália, e depois alguns reinados. Vejam, isso 1800, século XIX. O que acontece? Alguns reinados começam a entrar em conflito com os territórios pontifícios. O Papa também, na época, se eu for explicar toda a história vai ser longa, mas pensa assim, nós, tem que falar. Vai lá, eu não estava se aguentando. Isso é mais um fato de história, não é o catecismo, mas, enfim. Mas é bom para que a gente entenda e aprenda. Século XIX, meu povo. Então nós vamos pensar assim: a Itália, ela é constituída de reinados, tá? E ela é constituída dos estados pontifícios. O que são os estados pontifícios? Então a Itália tem aquele formatozinho assim de botinha, né? Não sei desenhar direito não. Muito bem. Então aqui Roma, toda essa parte central assim, era praticamente 80% dos estados pontifícios, e depois aqui algumas regiões pertenciam a reinos, tá? A reinados. Para você ter uma ideia, até o século XIX não se tinha o italiano como nós conhecemos hoje, tá? Cada estado tinha os seus dialetos. Por isso que no Rio Grande do Sul tem muitas famílias que falam dialetos, e quando eles vão à Itália eles não conseguem falar. Por quê? Eram dialetos dos reinados, né? De vários reinados que haviam por toda a Itália. Nós estamos aqui no início, no meio do século XIX. O Papa não morava no Vaticano. O padre não morava, não. Ele morava onde hoje é a casa do presidente da Itália, certo? Hoje, onde é o palácio do presidente da Itália, era o Palácio Papal, tá? Quando começa o século XIX, a igreja começa a sofrer uma pressão filosófica, teológica, e os próprios reinados que estão em volta, eles começam a pressionar a igreja por causa dos estados pontifícios. E esses reinados então começam a atacar a igreja, e o Papa vai se declarar prisioneiro do Vaticano. Tá? Então o que acontece? Os reinados começam a se unir e eles começam a atacar a Itália, porque surge aquilo que nós chamamos de unificação italiana, quando os reinados tiveram a ideia de unificar. Começou com o reinado aqui no sul, que foi dominando os outros reinados, e o império dele foi crescendo, e o desejo de unificar e formar um único reinado, né? O Papa então é expulso do Palácio Papal, e ele vai como prisioneiro do Vaticano. Por isso que a Itália paga dinheiro para a igreja. Por que a Itália paga o dinheiro aos padres e à igreja católica? Porque aqui na unificação italiana, quando a Itália se unifica, a maioria dos territórios, castelos, mosteiros, igrejas, a maioria é o quê? É dominada pelo governo.
Então o governo, de certa forma, saqueou os bens da igreja. E o Papa ficou apenas com o Vaticano, que é considerado o menor país do mundo. O território do Vaticano ainda tem outras basílicas. Quando a gente escuta Basílica São Paulo extramuro, quer dizer que a Basílica de São Paulo, ela pertence ao Vaticano, está fora dos muros do Vaticano, mas é uma propriedade da Igreja Católica. Então o Estado italiano ainda paga a igreja, porque a maioria dos palácios, das casas, dos mosteiros, na unificação italiana, foi dominado. Quando começou a revolta com a igreja? Por causa de nós, cônegos. Tinha que ser. E por causa dos judeus. Existe aqui um caso famoso, depois você pesquisa na internet, que se chama assim, caso Mortara. Quem era Mortara? Esse Mortara foi um padre da nossa congregação. Quando ele era bebê de família judaica, estava perto da morte, o que a empregada da casa fez? Ele era judeu. Ela ficou com medo de ele morrer e ela foi lá e batizou ele. Nessa época, um cristão não poderia morar com um judeu, então ele foi batizado, não morreu, e aí os cônegos regulares lateranenses pegaram este pequeno rapaz e trouxeram ele para o convento dos cônegos. E aí esse rapaz ele foi estudar, depois entrou para o nosso seminário e se tornou padre. Isso daqui foi o estopim para os reinados, principalmente aquele reinado do sul que estava dominando, se armar contra a igreja. Então o caso Mortara foi o que estourou a grande rebelião contra os estados pontifícios na Itália. Tá? Depois então aí do século XVIII, 1800 e pouco, então aqui começa a colocar um único idioma, uma única forma de governo, todos os reinados caíram, né? Então hoje a Itália não tem mais rei, mas veja, o Vaticano ficou uma propriedade da igreja, o Papa foi morar no Vaticano, mas a Itália paga um aluguel por todos os prédios que ela usa da igreja. Isso foi assinado num documento que se chama Tratado Lateranense. Tá? Esse Tratado Lateranense não tem nada a ver com a nossa congregação. O Tratado é Lateranense porque foi assinado na Basílica de Latrão. Tá bom? É só um fato histórico para vocês verem aqui no século XVIII como que era complicada a relação com os judeus. Então o caso Mortara foi o que explodiu a Revolução Italiana. Certo? Aí veio o Concílio Vaticano para poder esclarecer isso, né? Para que pare um pouco com essa perseguição aos judeus e... mas eles também não são Madre Teresa de Calcutá, não, viu? Mas nem todos. Isso, mas a maioria. Exato. E aí, para a gente fechar essa primeira parte, o Catecismo número 595 vai dizer que todos os pecadores foram autores da paixão de Cristo. Até cita aqui na carta aos Hebreus que devemos considerar como culpados desta falta. Como assim? Tá. Ok. Devemos considerar como culpados desta falta horrível os que continuam a reincidir em pecados, já que são os nossos crimes que arrastaram nosso Senhor Jesus Cristo ao suplício da cruz. Todos nós somos responsáveis pela pena de cruz de Cristo, todos os nossos pecados, e toda vez que a gente reincide nesse pecado, a gente torna a fazer parte dessa culpa. Eu já ouvi até padre dizer, né, mas eu não estava lá, não tinha culpa, né? É isso, dona Andréia, vai lá. Oi, gente, boa noite. Eu vou começar com, logo que vocês tocaram nesse assunto, quando eu era criança e eu ia à missa, aí falava assim: Cristo morreu por sua culpa, Cristo morreu por sua culpa. Eu falei: ué, eu não fiz nada, o que foi que eu fiz dessa vez? Era uma menina tão vazia. Era uma menina vazia, o que foi que eu fiz? E eu fiquei muitos anos, até eu entender, né, o que era essa culpa, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Ele vai falar aqui no Catecismo, a gente está no 599.
A morte redentora de Cristo é um desígnio divino da salvação. Jesus entregue segundo os desígnios bem determinados de Deus. Então a gente vai conversar aqui um pouco sobre isso, vai continuar falando que a Michele já deu introdução. E aqui no Catecismo diz: ela faz parte do mistério do projeto de Deus, como explica São Pedro aos judeus de Jerusalém, já em seu primeiro discurso de Pentecostes. Ele foi entregue segundo os desígnios determinados e presciência de Deus. Essa linguagem bíblica não significa que entregaram Jesus. Foram apenas executores passivos de um roteiro escrito de antemão por Deus. E isso, tudo que a gente falou, que houve, tanto a questão política como a questão também religiosa, mas houve, além disso tudo, desígnios de Deus. Deus quis que isso tudo acontecesse com o Filho dele. E aqui a gente vai ver esse livro aqui que eu gosto dele. Nós pregamos o Crucificado, do Raniero Cantalamessa. Ele vai falar aqui: estavam, portanto, o Pai Celeste e seu Filho Jesus na paixão. Juntos estiveram na cruz. Mais do que nos braços do madeiro da cruz, estava Jesus pregado nos braços do Pai, isto é, na sua vontade. E assim como na eternidade, do inefável e jubiloso braço do Pai e do Filho procede o Espírito Santo, dom recíproco de amor. Assim agora, no tempo do abraço doloroso do Pai e do Filho na cruz, brotou o Espírito Santo, dom do Pai e do Filho para nós. Tendo inclinado a cabeça, Jesus entregou o seu Espírito. Então, é uma vontade trinitária. Isso a gente já falou um pouquinho nas aulas passadas. Cristo se entregou por amor a nós e também não foi só Jesus ali na cruz. É um Deus e com toda a Santíssima Trindade se derrama e se debruça na cruz, no madeiro da cruz de Jesus. E aqui a gente vai seguindo também. Deus fez pecado por causa de nós. Aí São Pedro vai falar: fostes resgatados da vida fútil que herdaste dos vossos pais, pelo sangue precioso de Cristo, como um cordeiro sem defeito, sem mácula, conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos por causa de vós. Ao enviar o seu próprio Filho na condição de escravo, na condição de uma humanidade decaída e fadada à morte por causa do pecado, Deus fez pecado por causa de nós. Ele não reconhecera o pecado, a fim de que, por ele, nos tornou justiça de Deus. Então, Cristo, aquele que não tinha pecado, morreu para nos salvar, para nos tirar do pecado, e ele foi justiça. Ele fez justiça por Deus. E mesmo que Jesus, lá do alto da cruz, ele fala, meu Deus, por que me abandonastes? E ele não era contrário à cruz, foi também por vontade dele, por vontade da Trinitária, da Santíssima Trindade, que ele se coloca na cruz. E aqui, olha, no 604 ele vai falar: nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Deus demonstra o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Então, por mais que nós amemos a Deus, Deus nos amou primeiro e nos ama muito mais, e deu o seu próprio Filho ele não poupou o seu Filho para que nós nós pudéssemos ter a vida plena e o nosso pecado ser apagado.
Olha, e uma outra coisa que também me chamou muita atenção aqui no catecismo, ele vai falar aqui: este amor não exclui ninguém. Jesus lembrou na conclusão da parábola da ovelha perdida. Assim também não é da vontade de vosso Pai, que está nos céus, que esses pequeninos se percam, a fim de que dar a sua vida em resgate de muitos. Este termo não é restritivo, pois no conjunto da humanidade a única pessoa ao redor que não se entrega para salvá-la. Então pode ser quem for, Deus se colocou no lugar de todos nós, né? E como na ovelha perdida, ele largou todas as 99 e foi ao encontro de todos nós para salvar os nossos pecados. Então não tem uma pessoa que não esteja lá. Ah, mas Hitler está lá, Pinochet está lá, Stalin está lá. Todos nós estamos, né? Todos nós podemos fomos redimidos pelo perdão dos nossos pecados através da cruz de Cristo. Não tem uma pessoa que não esteja ali dentro, né? A imagem da barca, né? Da barca, né? Que é a própria igreja, né? Todos nós podemos entrar nessa barca e ser levados ao céu. O céu não é negado a nenhum de nós, por conta de Jesus Cristo ter se entregado, ter expiado os pecados por nós. E aqui a gente vai terminar aqui com a igreja, segundo os apóstolos, ensina que Cristo morreu por todos os homens, sem exceção. Não há e não houve, não haverá nenhum homem pelo qual Cristo não tenha sofrido. Então, isso vai realmente bate de frente com algumas teorias de hoje, né? Que a gente pensa, fulano foi para o céu, ciclano não foi. O céu é aberto a todos. Basta a gente realmente aderir ao projeto de Cristo, aderir à pessoa de Jesus Cristo e se converter, né? Ele está aberto a todos nós que queiramos viver na graça de Deus. Então, a cruz de Cristo é símbolo de salvação. Tem até algumas religiões que falam que se você colocar a cruz em algum lugar, é um pecado. E eu sempre fiquei pensando, porque se aquilo ali é o símbolo maior da nossa fé, né? A gente teria que ter nas nossas casas, nos lugares onde a gente frequenta, sempre a cruz, para mostrar realmente quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Isso, meu povo. O céu foi aberto. Agora, se todo mundo vai entrar, já é outra realidade. Mas que o céu foi aberto, foi. Padre, até essa parte, né, do céu foi aberto, todo mundo vai entrar em outra coisa. Tem uma pergunta da Daniele Casadori, acho que ela é catequista lá do Dávila, de algumas aulas atrás, que a gente não conseguiu responder, ainda estava acho que no ao vivo, que ela pergunta se a pessoa morrendo, ela vai já direto para o purgatório, se ela para o julgamento, ou se ela nem vai para o purgatório. É algo mais ou menos assim, eu não vou lembrar de cabeça exatamente como era a pergunta, mas era a respeito disso. Quando nós chegarmos na morte, nós vamos explicar, mas existem dois juízos: o juízo particular e o juízo universal. A Michele morreu, a Odete morreu. Oh, meu Deus! Então, a Michele morreu. O que acontece? Naquele momento da morte, a Michele vai para o juízo particular. Então, esse papo que o defunto ainda está ali, andando, vendo quem foi no velório dele, é tudo mentira, meu povo. Escutando as conversas das pessoas. Vendo o choro da viúva, tudo mentira. A pessoa morreu, primeiro ela vai passar no juízo particular, ok? Ou seja, ela estará face a face com Deus. Tem algo que eu possa ajudar? Não tem nada que pode me ajudar, não. Então, meu povo, esse juízo particular, ele é um juízo perfeitíssimo.
Não entenda o juízo como um julgamento no sentido de tribunal. Não vai passar um slide com todos os seus pecados. Esse daí vai ser o juízo universal, que Deus vai revelar tudo para todos. Ai, que vergonha, minha gente. Muito bem. Na verdade, eu estava buscando aqui a pergunta dela, e ela pergunta aqui: quando a pessoa morre, ela já vai a julgamento para ir para o reino dos céus ou para o inferno? É imediato, né? Imediato. Tá. Essa pergunta. A primeira coisa que nós devemos entender, Dani, é a questão do tempo, tá? Nós não podemos aplicar na escatologia a realidade temporal nossa, escatologia, uma realidade temporal nossa, tá? A gente tem que tomar cuidado. Isso aí eu vou explicar depois. Então, assim, a Michele morreu, então ela vai ter o juízo particular. O que é o juízo particular? Não é Deus que vai pegar um livro grandão e vai começar a virar as páginas e falar: Michele, aquele dia você mentiu. Michele, aquele dia você xingou tal pessoa porque inventou essa mentira. Nada disso. O juízo particular é Deus que vai revelar a Michele como Ele vê a Michele. Então, estando diante de Deus face a face, Ele irá nos revelar como Ele nos vê. E aqui nós iremos intuir o juízo de Deus. Nós queremos falar: Senhor, realmente eu não mereço ficar do teu lado, não. Ou nós iremos falar: Senhor, realmente eu mereço ir para o céu. Porque o juízo de Deus, a revelação de Deus é tão perfeitíssima que nós iremos compreender todas as coisas. Então não é Deus que nos condena, somos nós que iremos diante de Deus colher aquilo que nós semeamos nessa vida. A ponto de a gente falar assim: Senhor, o teu juízo é perfeito, eu sei para onde eu vou. Certo? Deu para entender isso? Então aqui, quando você morre, a primeira coisa que acontece é o juízo particular. Então você ou vai para o purgatório, ou vai para o céu, ou vai para o inferno já aqui. Tá? Não acho que você vai dormir e depois de quando Jesus voltar a segunda vez, você vai, não. Vou te dar uma vou te dar sim, vou te dar a senha do Netflix e você vai ficar assistindo até Jesus voltar. Não. Então aqui no juízo particular, Deus vai te revelar como Ele te vê. Aqui você já vai ter o teu destino. Ok? Se a pessoa foi para o inferno, o que significa a palavra inferno? Não? A palavra inferno vem do latim inferus, que quer dizer aquilo que está abaixo. Ok? Que está abaixo. Não é abaixo da terra, não é esse o sentido. O sentido de abaixo é realmente o sentido de não estar pronto. O abaixo tem um sentido espiritual, a fraqueza espiritual. Purgatório É igual na escola: abaixo do esperado, acima do esperado. Isso, está abaixo do esperado. Purgatório vem do que? Na área de purga? Não, é de purgar, né? Isso, purgar. Não fala só besteira. Extirpar, limpar. Padre, tem base bíblica o purgatório? Sim, minha gente, está lá no livro dos irmãos Macabeus. É que os evangélicos tiraram esse livro, né? Por isso que eles falam que não tem fundamento bíblico o purgatório. Então assim, vamos lá. A Michele, ela foi uma boa cristã, católica. Mas aí inventaram mentira dela e ela xingou todo mundo. Coordenação de catequese, coordenação de apostolado. O que acontece? Naquele dia ela morreu. Deus vai falar assim: olha, Michele, você foi boa. Deus vai revelar para ela. Ela vai dizer: olha, Senhor, eu fui bem assim. Com a pandemia tudo fechado, eu estava lá gravando Escola de Maria. Mas eu não mereço estar contigo no céu. A própria pessoa vai reconhecer. Então ela virá para o purgatório para limpar o pecado dela. Purgar. Ok? Então, Dani, essa é a primeira resposta. Ali na primeira realidade da morte, Deus irá fazer o juízo particular. Mas também existe um segundo juízo. Nós vamos trabalhar isso melhor, tá? Que nós chamamos de juízo universal do reino de Deus. Não tem universal do reino de Deus, não. É só juízo universal. Aqui
a conversa foi você e ele. Aqui a conversa vai ser você e toda a igreja, toda a barca, como nos disse, barca Andréia, ok? Todo o povo de Deus. Deus vai descer o telão. Não é assim não, estou brincando. O pastor vai ter feito A pastor vai ter feito um vídeo, cada um vai receber um flyer com a sua vida, e aqui no juízo universal então vai se planificar. Esses que já foram para o inferno não tem mais o que fazer, mas esses que estão no purgatório e que estão no céu, eles irão ter o juízo pleno. Aqui está ligado àquilo que nós chamamos em teologia de parousia. Já ouviram essa palavra? Sim. O que significa parousia? Não falo assim, não, gente. A vinda de Cristo. Aqui nesse juízo universal, nós também iremos ressuscitar na carne. Padre, como vai ser isso? Não sei. Eu sei que Jesus viveu isso, e nós vamos ler no catecismo. Se ele assume a humanidade e ele ressuscita na carne, nós também iremos viver isso. Maria também viveu isso, pelo mistério da Assunção. Ela subiu para os céus de corpo e alma. Então, no juízo universal, na vinda de Cristo, nós iremos ser julgados para ressuscitar na nossa carne. Ok? Eu tenho certeza que isso vai bombar aí de pergunta. Não tem problema não, a gente responde. Ok? Deu para responder um pouquinho? Eu tenho um professor na teologia que ele falava que a hora que a gente morreu, ele passou, chamou, o caminhão passou em cima de você, você morreu, a mentira vai ser tirada na hora, enfim, fica você e a tua verdade, que é a face, né? Você vai contar para o Senhor, você mesmo vai dar o seu caminho para Ele, você vai entender o que era certo e o que era errado. Eu falei, Senhor, eu vou por aqui, Você tem aquela coisa assim, mas Senhor, eu não menti. Aí ele vai falar assim para os anjos, traz a televisão aqui, traz o controle remoto, vamos voltar que ela vai assistir, para ver se ela mentiu ou não. É que na verdade, assim, para Deus não existe mentira, Ele é todo verdade. Então você não vai mentir para Deus, você pode tentar mentir para todos no mundo, mas você não vai conseguir mentir para Deus. É igual o Alto da Compadecida, né? No final lá ele não consegue mentir, mente para todo mundo, mas para Jesus ele não consegue mentir, e ele vai falar a verdade. Ele até pede uma força para Nossa Senhora. Ariano Suassuna era catolicíssimo. Aquela visão de julgamento é a visão nossa, católica, tá? Ariano Suassuna, ele conseguiu expressar, através da dramaturgia, aquilo que é a nossa doutrina católica. Então, o juízo é mais ou menos, claro, é fantasioso, mas é mais ou menos aquela realidade. Só para, enquanto elas falavam ali, eu procurei, tá? Então, só para datar o que eu estava falando da unificação italiana. O Papa era o Papa Pio IX, tá? O nome do rapaz que depois se tornou padre da nossa congregação é Edgardo Mortara. Em 1871 ficou estabelecido o Reino da Itália, tá? Que teve um rei, depois foi modificado, o Reino da Itália. E a Revolução começou na metade do século XIX, que foi até 1871, tá bom? Só para vocês terem um pouquinho de base naquilo que eu estava falando do problema da igreja com os judeus. Quem se uniu aqui nesse caso contra a igreja? Então foram os judeus, os protestantes, os protestantes e a imprensa, a imprensa a Rede Globo, não. A imprensa ateia, né? E também a imprensa com fins comunistas, né? Ou de esquerda, como era conhecido na época. Você sabe que o termo esquerda e direita... não vou explicar não, senão vai longe essa aula. Ok? Só para a gente ter essa base. Só, vou apagar. Muito bem, meu povo, mas eu não vou falar mais disso não. A igreja já brigou muito com os judeus e quem sou eu para brigar com eles? Eles têm a maioria dos bancos. Vamos então agora, nós estamos no catecismo.
no número 606. Qual é o título do 606? Cristo ofereceu-se a seu Pai por nossos pecados. Aí o subtítulo: a toda a vida de Cristo é oferecida ao Pai. Ofereceu-se A seu Pai por nossos pecados. ao Pai. Ok. Cristo ofereceu-se. É assim mesmo, quem crê, tá? Vai lá. Então, o catecismo, neste ponto, ele vai dizer que toda a vida do filho é uma oblação ao Pai. O que significa a palavra oblação? Quem sabe? Muito bem, oferta. Toda a vida do filho foi uma oferta plena para o Pai. Desde o mistério da encarnação, o filho faz a vontade do Pai. Alguém abrir aqui para mim, eu vou provar o que eu estou falando, minha gente. Em João 4:34 e João 10:17. Vamos ouvir o que o Evangelho de São João nos diz sobre a relação do filho com o Pai. 4:34. Isso, 4:34. Vai mostrando para o tio aqui. Então, meu povo, eu também aconselho vocês a quando estudar a unificação italiana, olhar a vida de Scalabrini, tá? Gianni Battista Scalabrini. É muito interessante, ele escreve um catecismo muito legal, que ele foi um expoente dessa época, né? Da unificação italiana. Depois o catecismo dele vai pesar muito para a igreja. Acharam? A letra não ajuda, gente, eu tenho idade avançada. E Jesus disse: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Muito bem, completar a obra do Pai e fazer a vontade daquele que enviou. O 10:17 fala o quê? Então o filho quer realizar a obra que o Pai começou. Vamos ver o 10:17. O Pai me ama porque eu dou a minha vida. Muito bem. Ele dá a vida pelo quê? Muito bem. Pela pobretaiada, que é nós. Então, o filho, ele ama o pai, e o pai o ama, e o filho veio para se entregar totalmente ao pai. A vontade do pai é realizar a salvação no filho. Qual é a obra que nós já falamos tanto, meu povo? É a obra de salvação. Eu posso continuar um pouquinho? Pode. No 18 ele vai falar: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Tenho o poder de dar a vida e tenho o poder de recebê-la. Este é o mandamento que recebi do meu Pai. Muito bem, porque ele é consubstancial ao Pai. Ou seja, ele é livre ou não para dar a vida. Mas percebam que na liberdade divina e humana, ele dá a vida ao Pai por causa da obra de salvar os filhos. Então, caríssimos irmãos, Jesus, ele é a oblação perfeita do Pai. A vontade do Pai é realizar a salvação e o Filho abraça essa ideia do Pai. A paixão redentora é a razão da encarnação. Então Jesus veio ao mundo para salvar os homens, para completar a obra que o Pai iniciou no Antigo Testamento. E não só para completar a obra do Pai, como para plenificar a obra que o Pai iniciou. E aonde se dá o ápice dessa obra? Na paixão. Paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Agnus Dei, é o Cordeiro de Deus. O que significa dizer que o Senhor é o Cordeiro de Deus? Ela tem duas realidades. Chamar Jesus de Cordeiro, primeiro, prefigura um símbolo do Antigo Testamento,
que ainda não é um sacrifício, ele prefigura o símbolo do servo sofredor. Então o Antigo Testamento vai dizer que o servo sofredor é como o cordeiro que é conduzido ao matadouro, né? E vejam, é a figura daquele que é o servo, que é conduzido até a morte e aceita esta condição. É o primeiro sinal do cordeiro bíblico, é esse. O segundo grande sinal é a promessa, a antiga aliança. Qual é a antiga aliança, minha gente? Uma das 10 pragas do Egito mandava matar um cordeiro, um novilho gordo e passar o sangue no batente da porta. Assim seria salvo aqueles que tivessem esta marca. Nós celebramos isso na Páscoa judaica. O que é a Páscoa judaica? É quando o povo de Israel sai do Egito. Jesus é o novo Cordeiro de Deus, porque ele prefigura esta antiga aliança, é a nova Páscoa. Se aquela Páscoa Deus tirava a humanidade do Egito, nesta nova Páscoa Deus tira a humanidade do pecado, porque o Filho está realizando a obra do Pai. E a obra do Pai é que todos sejam salvos. Então o Filho está tirando os homens da escravidão do pecado. E a escravidão do pecado tem como consequência o quê? A morte. Muito bem. Então o Filho está tirando a humanidade da morte. Então ele é o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus. Lembrando, aqueles que eram conduzidos ao matadouro e não reclamavam nem murmuravam, mas caminhavam em silêncio, o servo sofredor, e também o símbolo da antiga aliança. Se tiver alguma dúvida, meu povo, vai, taca de pau, Marco Velho. Um dia eu respondo, viu? É igual o WhatsApp. Um dia eu respondo. Lá no juízo final, quando Lembra 1611? Eu acho que você é condenado ao inferno só por causa desse WhatsApp. 611. É isso. Inteiro? Pode ser. Ele não é grande, não. Tá. A Eucaristia que instituiu. Não, desculpa. Ainda não. Muito bem. Nós estamos agora na ceia eucarística. Qual é o número? 610. Muito bem, então pensem, vai acompanhando o tio. Deixa eu tomar uma água porque me deram um suco de goiaba. Melhor que abacate. E os caroços da semente da goiaba tá aqui travando. Se fosse abacate, minha gente, desce, mas O caroço é maior. Enfim. Então nós estamos falando que Jesus, a vida dele foi uma entrega ao Pai, ok? Acho que eu vou tocar no microfone, né? Eu acho que é esse microfone que está gravando. Pode ser. Pronto, vamos lá. Então nós estamos falando que a vida de Jesus foi uma entrega ao projeto do Pai de salvação. Ele não entrega a vida dele por pressão, não é uma revolução política, não é uma questão religiosa, mas como a Andréia leu, ele entrega de forma livre, ou seja, ele abraça na liberdade o mistério do Pai, se tornando assim um Cordeiro de Deus que é conduzido ao matadouro em silêncio, fiel, simbolizando o servo sofredor, e também ele dá o novo sentido, a nova aliança, a antiga aliança do sacrifício pelos antigos cordeiros. Jesus agora sacrificado, o teu sangue marca toda a humanidade. Aonde que Jesus prefigura esta entrega total ao Pai? Na ceia eucarística. Nós falamos que a ceia eucarística, a primeira carta aos Coríntios vai dizer: na noite em que ele foi entregue, vejam que bonita essa expressão, a noite em que ele foi entregue, ele não estava entregue ainda. Então Jesus, na sua liberdade, oferece ao mundo a sua vida como sinal, como realidade, como memorial da sua unidade com o Pai. Vejam, ele estimula
apresenta a nova Páscoa. É o corpo, é o sangue, o sinal da aliança. Sinal esse que ele vai completar na cruz no outro dia às 15h. Por isso que nós falamos que a ceia eucarística é uma prefiguração do mistério da cruz. Raniero Cantalamessa vai dizer que existem 3 entregas de Jesus. A primeira entrega é na ceia, onde ele entrega o seu corpo, ou seja, onde ele estabelece a aliança. A segunda entrega, vai dizer Raniero Cantalamessa, é no lava-pés, onde ele apresenta ao mundo o sentido do discipulado, ou seja, o serviço como caminho para quem quer seguir o Mestre. E a terceira grande entrega é na cruz, aonde ele se faz a vítima, o cordeiro imolado. Então, caríssimos filhos, prestem atenção nisso. A ceia, ela antecipa esta oblação, esta oferta da vida do Filho ao Pai e ao mundo. A ceia antecipa isso. Consegue entender? Ele, antes de se entregar totalmente ao Pai aqui na cruz, ele na sua liberdade se entregou aos homens. Agora sim, lê para 1611. A Eucaristia que instituiu naquele momento será o memorial de seu sacrifício. Jesus inclui os apóstolos em sua própria oferta e lhes pede que a perpetuem. Com isso, instituiu seus apóstolos sacerdotes da nova aliança. Por eles, a mim mesmo me santifico, para que sejam santificados na verdade. Está em João 17:19. Então veja, essa entrega de Jesus, ela é solitária na cruz, ok? Entregando a própria vida, a oblação perfeita ao Pai, é uma entrega solitária. Mas a ceia não. A ceia é um memorial que Jesus institui aos apóstolos. Fazer isso em memória de mim. É uma entrega de Cristo, do qual toda a igreja participa. Por isso que aquele livro Missarum Solemnia, na página 16, tá? Missarum Solemnia, do Jungmann, vai dizer que a Santa Missa iniciou naquela noite, onde Cristo foi o primeiro e o eterno sacerdote. E todos nós participamos do sacerdócio de Cristo, porque a sua oblação, a sua entrega ao Pai, foi diante de toda a igreja. E foi um convite a toda a igreja a repetir este mistério, que só terá fim quando ele voltar para julgar os vivos e os mortos. Ok? Então, da ceia, todos participam do mistério. Já a cruz, ele é a vítima, é o cordeiro. E o que eu ia complementar, se você não está se situando, Santa Missa, tá? Não está participando direito. Lá na oração eucarística. Tudo isso que o padre acabou de falar para a gente, colocar aqui para a gente, é feito memorial lá. Por isso que São João Paulo II, depois do Papa Bento XVI, o Francisco não está preocupado com as árvores da Amazônia, mas o Papa Bento XVI e o São João Paulo II, os dois se preocuparam em escrever um documento sobre a Eucaristia. O João Paulo II escreveu um documento que se chama Eclésia de Eucaristia. A igreja vive da Eucaristia. Olha que lindo, a igreja vive da Eucaristia. A primeira frase vai falar, a igreja respira a Eucaristia. Respira, vive, olha que lindo. E o segundo documento é Sacramentum Caritatis, que esse moço escreveu. O sacramento do amor, o sinal do amor. Olha o amor. Dá para falar de Eucaristia desvinculada, lava-pés e cruz? Não dá. Tá? É um único mistério, é uma única oblação que ele faz ao Pai. Porém, a Eucaristia, ele chama toda a igreja a participar desse mistério. Ok? E ainda dá ordem à igreja, fazer isso em memória de mim. E só vai acabar quando ele voltar, meu povo. Porque agora, enquanto eu estou falando com você, em algum lugar do mundo, existe algum padre e algum povo reunido, celebrando o mistério de Cristo. Ele está no meio de nós. E é ele que sustenta a igreja. É isso que São João Paulo II vai dizer. Que a igreja vive da Eucaristia porque a Eucaristia é Cristo.
E Cristo se ofertou à igreja como uma presença misteriosa que alimenta e que dá coragem a todos aqueles que participam do banquete eucarístico. Padre, onde começa a catequese? Começa na Eucaristia. Padre, onde começa o terço dos homens? Na Eucaristia. Padre, onde começa o grupo de oração? Na Eucaristia. Padre, onde começa o próprio sacerdócio, a vida sacerdotal? Na Eucaristia. Tudo nasce na Eucaristia. Padre, qual é a consequência do terço dos homens? É a Eucaristia. A catequese, a Eucaristia. Tudo vem da Eucaristia e conflui para a Eucaristia. Então, quando eu era criança, pequena, e que eu era, quando eu estava na catequese, às vezes as crianças, adultos, já em idade de crisma, eles achavam horrível a gente ser obrigado a ir à missa se você participasse de qualquer coisa da igreja. Mas a igreja respira a Eucaristia. Sem a missa você fica sem ar. Tem pessoas em outras paróquias, isso não acontece na nossa, que só vai à missa se ele tem alguma coisa para fazer. Hoje eu vou ler, eu vou à missa. Hoje eu vou ser ministro, eu vou à missa. Hoje eu vou batizar, eu vou à missa. Vou cantar, eu vou à missa. Eu nunca vou à missa para participar do rito com a minha comunidade. Eu só vou porque eu vou fazer alguma coisa. Esqueceu. Sacrosanto Contivium, número 12, vai dizer: da liturgia brota toda a ação da igreja. Tudo que a igreja faz encontra sua base na Eucaristia. E ao mesmo tempo, a Eucaristia é o cume de toda a vida da igreja. O mais perto de Jesus que eu consigo chegar aqui na terra é a Eucaristia. Então, ao mesmo tempo que ela é a base de toda a ação pastoral da igreja, ela é também a meta, o ponto de chegada. Não existe um católico que seja superior à Eucaristia ou superior a qualquer sacramento, que não precise fazer parte disso. O próprio padre, o próprio papa, ele participa da missa, mesmo sem pessoas. Eu estou rezando missa todo dia, meu povo. Todo dia. Mas padre, não estou vendo. Não precisa ver não, boca aberta. Eu estou rezando. E você está junto, viu? Porque eu estou rezando com a igreja e para a igreja. E você que é batizado participa dessa oração comum da igreja, né? O banquete eucarístico alimenta todos nós. Tá, ouvida cruel? Vamos lá. Só temos uma hora, é isso que ela está tentando te dizer. A agonia Do Jetson. É aquele cemitério ali na... e não é aquele cemitério ali não, que é a cara da riqueza, viu? Eu acho muito chique esse nome, Jetson. E para quem não sabe, ele é da Arquidiocese de São Paulo. O cemitério, né? Não o Jetson. O Jetson está lá. Nossa, O Jetson não é nosso não, é dos judeus. Muito bem. Procura para mim a carta aos Filipenses, mas não deixa ela procurar não. Eles me dão uma Bíblia com uma letrinha. Filipenses 2, versículo 8. Hoje eu estou citando bastante a Bíblia, e você faça o exercício aí de grifar a tua Bíblia, de anotar do lado. Os nossos livros, meu povo, tem que ser assim, tudo rabiscado. Por isso que Bíblia não é livro litúrgico. Enquanto a Andréia procura ali. Tem gente assim, eu conheço um padre, que ele é perturbado. Aí ele dizia assim: o povo tem que trazer a Bíblia para a igreja, o povo acompanhar a liturgia na Bíblia. Nada disso. A Bíblia não é livro litúrgico. O que isso quer dizer, padre? Quer dizer que a Bíblia tem que ser um livro de estudo, um livro de oração, mas não é um livro de liturgia. Os livros litúrgicos da igreja, o lecionário, o missal, esses são livros litúrgicos. Por que eu estou dizendo isso? Tudo na liturgia tem a sua sacralidade. Então, por exemplo, na Itália, uns anos atrás, da mesma forma que essa semana o Papa deu a resposta do casal homossexual, o Papa não, a Congregação para a Doutrina da Fé deu a resposta se o homossexual pode ou não receber uma bênção. Há uns anos atrás fizeram uma pergunta para o Vaticano assim: se nós, padres idosos que não estamos enxergando, comprarmos um tablet e baixarmos o missal em PDF, nós podemos rezar missa com um tablet? A Santa Sé respondeu: não, você tem um missal para rezar missa.
Por quê? Porque o tablet ele não tem uma finalidade única. Com o tablet você tira foto, você manda mensagem, então perde a noção de sacralidade. Todos os livros litúrgicos estão destinados ao culto litúrgico, por isso que a Bíblia não é livro litúrgico, porque a Bíblia a gente usa na catequese, a gente usa em casa estudando, a gente lê, deixa para o Salmo 91 lá na estante, 20 anos. Então a Bíblia ela tem várias finalidades. Aquilo que é liturgia tem finalidade apenas para a liturgia. Eu não pego o cálice da missa e levo para casa no domingo à noite para tomar um vinho, entendeu? O cálice ele é uso específico para a Santa Missa. Por isso que não pode usar tablet, nem fazer leitura de celular, etc. Porque o celular, o tablet, a própria Bíblia, nós usamos com várias finalidades. E os livros sagrados são sagrados. É apenas da igreja. Rebaixou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Muito bem. Abaixou-se, esvaziou-se a si mesmo. Para o quê? Para se fazer obediente até a cruz. Mas não é apenas até a cruz, é até a morte. E ele repete: e morte de cruz. Vamos entender isso. A oração de Jesus, Pai, afasta de mim esse cálice, Mateus 26, ela exprime a realidade de Jesus. Enquanto Filipenses usa essa expressão, esvaziou-se, Mateus 26 vai dizer que Jesus pede ao Pai: afasta de mim. Está lá em Mateus o quê? 26, 39. Vocês podem falar assim: mas padre, Jesus não era Deus? Por que ele falou ao Pai: afasta de mim? Será que ele não era subordinado ao Pai, como aquela heresia que nós estudamos? Vejam, Pai, afasta de mim expressa o quê? A natureza humana de Jesus. Mas cuidado com essa expressão, para você não ferir o sentido. Qual é a natureza humana? Todos nós temos medo. Todos nós temos o medo da morte. Ok? Isso é inato ao nosso ser. Nós temos medo do desconhecido. Quando nós falamos aqui da natureza humana de Jesus, não estamos falando no interruptor, que é assim: Jesus é homem, Jesus é Deus. Jesus é homem, Jesus é Deus. Jesus agora é homem e fez um milagre. Ou melhor, Jesus agora é homem e comeu na casa de Marta. Jesus agora é Deus, fez um milagre. Não é isso. A vida de Jesus não é esse vai e vem. Quando nós colocamos a natureza humana, nós estamos falando que Jesus, enquanto homem, experimentava as frustrações humanas. Quando Mateus 26 coloca que ele teve medo, que ele pediu ao Pai: afasta de mim esse cálice, nós entendemos que Jesus, na sua humanidade, teve medo de assumir o quê? Assumir o quê, minha gente? Assumir o pecado. Porque ele era Deus e não tinha pecado. Fez-se tudo igual a nós, menos o pecado. Qual é o salário do pecador? É a morte. Então percebam, aqui nós entendemos o que é esse esvaziou-se. Jesus, quando pede ao Pai: afasta de mim esse cálice, Jesus, na sua natureza humana, que não era uma natureza manchada pelo pecado, esvazia-se da sua divindade para assumir um salário que não era dele. Ele aceita com a sua vontade humana que se faça a vontade do Pai. Padre, mas Jesus então foi submisso ao Pai? Não, ele foi obediente ao Pai, para que nós entendêssemos que todos os filhos devem ser obedientes ao Pai. Ele esvaziou-se a si mesmo de uma natureza sem pecado para assumir o pecado e experimentar a morte. Deu para entender essa agonia? Não é uma agonia de uma chavezinha que mudou. Agora ele é homem, a divindade abandonou, foi embora. Não.
Jesus assume a morte como consequência de uma vida. Claro, na agonia, na tristeza. Mas ele é fiel ao projeto do Pai. Assumiu. Se fez obediente. Obediente até a cruz. Ok? Deu para entender, meninas? Se tiver alguma dúvida, pergunta agora. Eu queria perguntar uma coisa que me perguntaram, que você tinha citado aquela música lá, morreu no meu lugar, e não explicou por que não morreu no meu lugar. Ah, tá bom. A música é Deus enviou Seu filho amado Para morrer no meu lugar. Tá chegando, hein? Tá chegando a hora de cantar essa música. e depois por Vamos interpretar esta música. Vou anotar aqui. Deus enviou. Até aqui está certo. Seu filho amado. Também está certinho. É o filho amado. Para Morrer. morrer. Então, deu ruim. Lugar. Vamos entender isso. Deus enviou o seu filho amado. Qual é o projeto do Pai? É que o filho venha para morrer? Sim ou não? Não. O projeto do Pai é o quê? A obra de salvação. Tá? A obra de salvação. Então Deus enviou o teu filho amado, não foi primeiro para morrer no meu lugar, mas foi Deus enviou o teu filho amado para salvar os homens. Nós sabemos que, frente à realidade política, social e religiosa da época, a morte se tornou iminente. Jesus poderia ser o Cordeiro de Deus sem derramar nenhum sangue, porque essa foi a graça que o Pai o deu. Ele é Deus de Deus, é luz da luz. Então Deus enviou o teu filho ao mundo, não foi para morrer no meu lugar, até porque eu, Rafael, ainda vou experimentar a morte. Certo? Ah, Jesus morreu no meu lugar. Morreu não, meu irmão, tu vai morrer. Não, tu vamos jogar terra na tua cara. Ok? Então Deus enviou o teu filho para realizar a obra de salvação. A morte se tornou consequência desta obra de salvação. Não foi vontade do Pai. Porque que pai é esse que manda o filho para ser assassinado no lugar dos outros? Essa ideia aqui, meu povo, é uma ideia protestante. De um Deus que faz o quê? Que opera milagres. É o Deus do milagre. É o Deus da glória. Ô glória! Ora que melhora. Então, é uma visão meio equivocada. Claro, o filho morreu no meu lugar, de certa forma sim. Mas não é no sentido de morte enquanto vida. O filho morreu para me dar a vida. Ele não assumiu a minha vida apenas e morreu no meu lugar para, sei lá, para me tirar a minha responsabilidade, a minha corresponsabilidade do céu. Eu estou aqui anulando a minha corresponsabilidade nessa obra de salvação. É como se Deus tivesse pegado o filho, levou, morreu, e agora você pode vir aqui que você é meu, porque está tudo bem, você não precisa fazer mais nada, porque o Pai enviou o filho para morrer no seu lugar. Agora está tudo bem. Seja feliz, tá? Pede para ele curar cartão de crédito, nervo ciático, seja feliz porque já mandou o filho que se lascou, você não, você está tudo bem, porque é o Deus da glória, o Deus da onipotência. É uma visão equivocada. Deus enviou o seu filho amado para realizar a obra de salvação, como consequência de um mundo marcado pelo pecado, o filho experimenta a morte, e na morte eu tenho vida, mas eu também vou experimentar a morte, e também vou ter vida junto com o filho. Não é que ele morreu no meu lugar e eu não vou fazer nada. Deu para entender qual é a crítica? Ele vive. Porque ele vive, eu posso crer. Fica na cabeça, acho que é por isso que Porque ele vive, temor da morte. O ano passado, Temor não, em meio isso. à pandemia, depois da Páscoa, acho que teve um mega evento, alguma coisa assim, que católicos, evangélicos, católicos, enfim, Tudo evangélico. gravaram um mega vídeo, não é? Cada um cantava um trecho, aí no final todo mundo temor não há, enfim. Não Vamos fazer queria isso, câmera. Muito bem, a morte de Cristo
Deu para entender a agonia e o sacrifício único. Então, para os cantores que estavam assistindo esse vídeo, já sabem. Não tem nenhum, porque os cantores estão muito ocupados. Se tiver um cantor aí, dá um joinha, mas não vai ter nenhum, porque os cantores da nossa paróquia, eles não estão muito preocupados com formação, não. Então, você que está aí assistindo, tenta exortar o irmãozinho que lá no domingo de Páscoa vai cantar essa música. E ele vai cantar essa música, só não vai cantar se a igreja estiver fechada. É. Mas ele vai gravar um vídeo e pôr na rede. Música protestante, ai, é o fim, minha gente. Tanta música bonita, né, Bento? Tanta música bonita, o povo quer cantar música protestante na missa. Padre, não pode cantar música protestante na missa? Não. Meu Deus, não pode. Minha gente, vocês estão já um ano estudando a teologia católica conosco. Mas é pelo ministro. Vocês já estão percebendo a diferença da teologia católica para uma teologia protestante. A igreja protestante, ela é perfeita para o mundo protestante, é a realidade deles. É igual eles não vão cantar num velório deles, com minha mãe estarei na Santa Glória um dia. Tá? Tem que ser a mãe de meu amor. A não ser que seja a mãe deles. Né? Fica quieta. Essa câmera aí hoje está participando bastante. Vamos lá. Essa foi rápida, Câmera e porteira. Leia para mim o número 614, por favor. 614. Só que leia devagar, que o 614 é complicado. Tá. Este sacrifício de Cristo é único. Ele realiza e supera todos os sacrifícios. Ele é o primeiro, um dom do próprio Deus Pai. Tá bom, segura aí. A morte de Cristo. Então, em primeiro lugar, é um dom do Pai. Ok? Vamos entender por que a morte de Cristo é um dom do Pai. Porque a encarnação do Verbo, foi vontade do Pai. À luz do batismo, o Pai convoca o mundo a ouvir o Filho. O próprio mistério da paixão, vou colocar aqui antes da paixão, os milagres. Dou-te graças, ó Pai, porque revelaste essas coisas aos pobres e pequeninos. É uma revelação do amor do Pai. Então percebam, caríssimos, quando nós falamos que a morte de Cristo é primeiro um dom do Pai, porque nós reconhecemos que o Pai enviou o Salvador ao mundo. Nenhum homem, vai dizer o catecismo, por maior que fosse, teria a capacidade de realizar o que Cristo realizou, se não fosse a vontade do Pai. Então o Pai enviou o teu Filho para salvar o mundo. É o dom do Pai. Continua. Ele é o primeiro, um dom do próprio Pai, e é o Pai que entrega seu Filho para reconciliar-nos consigo. Muito bem. Reconciliar. Ok. Então, o Filho é um dom do Pai ao mundo. O Pai olhou para a humanidade e falou: vou mandar o meu Filho. Mandou. E ao mesmo tempo o Pai aceita o Filho que abraçou na liberdade. Lembra? Amando os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aceitou na liberdade se entregar novamente ao Pai no mistério de redenção. Veja, Jesus assume a humanidade, é o primogênito do Pai. E na sua liberdade ele se entrega ao Pai como vítima, entregando a sua divindade e a sua humanidade. Por isso que nós falamos que Jesus é o único que nos salva, porque ele, sendo homem e sendo Deus, ele entrega a sua humanidade e a sua divindade no sacrifício da cruz. Ele se entrega por inteiro ao Pai e ao mundo. Por isso que ele nos reconcilia com o Pai, porque Jesus entrega todo o seu ser, humanidade e divindade, nas mãos do Pai, como uma vítima agradável, lembrando que essa divindade assumiu a humanidade. Então Jesus não entrega a sua humanidade apenas,
ele entrega toda a humanidade que ele assume no mistério da encarnação. Então pensa, Deus envia o seu Filho, o Filho assume todos os homens, Padre, até os índios da Amazônia, Jesus assume toda a humanidade, e ele na sua liberdade oferta essa humanidade ao Pai que ele assumiu. É, ao mesmo tempo, oferenda do Filho de Deus, feito homem, o qual, livremente e por amor, oferece sua vida a seu Pai pelo Espírito Santo, para reparar a nossa desobediência. Muito bem. Esqueci do Espírito. Olha o pecado. Então, o Filho, enviado do Pai, assume a humanidade, a totalidade da humanidade, se entrega novamente ao Pai no Espírito. E o Pai aceita essa oferenda e também aceita a obra de redenção. Por isso que nenhum outro homem poderia fazer este mistério de Cristo. Porque ele, imbuído da humanidade e da divindade, oferece ao Pai aquilo que nenhum homem poderia oferecer. A totalidade da humanidade e a totalidade da divindade no Espírito Santo. Deu para entender? Se tiver dúvida, meu povo, pergunta. Eu li uma vez um salmo, aí Deus falava, eu quero o seu pecado. Eu falei, mas por quê, né? Agora faz sentido por quê, né? É a única coisa que ele não tem, é o pecado, por isso que ele quer o pecado. Ele quer a oferta do nosso pecado. É interessante isso. Jesus assume tudo, menos o pecado, no sentido de ele ter pecado. Mas mesmo não assumindo o pecado, ele assume a morte, que é a consequência daqueles que pecam. Por isso que a obra de redenção é plena, porque Deus assume a consequência do pecado da humanidade, mesmo sem ter o pecado. Certinho. Se tiver alguma dúvida aí, vocês gritam, falam, não entendi mais nada, vou tomar um café. Aí você vai lá tomar um café, depois você volta. Aí eu ainda vou estar aqui, ainda nesse canetão preto, e falando a mesma coisa. Você vai dizer, não falou a mesma coisa? Eu não falou não, aqui é tudo igual. Muito bem. Jesus substitui a nossa desobediência pela obediência. Leia para mim Romanos 5:19, por favor. Uma vez, vou contar essa história para vocês enquanto ela procura Romanos. Eu estava dando catequese em Curitiba e eu falei assim a um meliante, abre a tua Bíblia em Lucas. E o meliante começou a procurava Lucas, e ele caiu na besteira de falar assim para mim, minha Bíblia não tem Lucas. Ah, minha gente, eu zoei, eu tirei sarro, foi a catequese inteira. Depois, no final, ele ficou quieto, foi o servo sofredor, aguentou tudo em silêncio, mas no final ele pegou a Bíblia e falou assim para mim, procura. Minha gente, quando eu procurei na Bíblia dele, realmente não tinha Lucas. Eu acho que a gráfica, na hora que fez a impressão da Bíblia, não colocou o livro de Lucas dentro da Bíblia dele. Eu fiquei morto de vergonha, até hoje eu guardei esse trauma. Mas Macabeus dava para dizer que ele estava com uma Bíblia protestante. Então, pior que era essa Bíblia pastoral, minha gente. Mas ele falou, não tem Lucas. Por que não tem Lucas o quê? Boca aberta. Tem Romanos aí? Tem. Graças a Deus, tá. Vamos lá. Está no Antigo Testamento ou no Novo Testamento? No Novo, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Vai saber. É o 18 ou 19? É o 5:19. Tal como, de fato, pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores. Assim, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Desobediência de um lascou todo mundo. E a obediência de um abençoou todo mundo. Vamos lá, qual é esse primeiro que foi desobediente? Quem poderia? Quem poderia? Quem? Adão. Errei o nome. Adão. A obediência do outro é quem? Cristo. Ungido. Cristo. Então, meu povo, pela desobediência de um, todos foram manchados. Nós lemos lá no Antigo Testamento que a desobediência de Adão levou todos à morte, ok? Já a obediência de um levou todos à vida.
Jesus assume a figura do servo sofredor que oferece a sua vida como um sacrifício de expiação. Então vejam, a vida que Jesus assume não é para morrer no meu lugar, não é nada disso. Jesus assume pela obediência até a morte de cruz, a totalidade da humanidade. Jesus assumiu a vida por inteira. Por isso que nós brincamos na teologia, dizendo que Deus é o novo Abraão. Por quê? No Antigo Testamento, Abraão não teve coragem de sacrificar Isaac. Teve coragem, mas não foi necessário. Mas nesta figura do Novo Testamento, Deus coloca o teu filho ao mundo, e o filho, na sua liberdade, depois que assume toda a humanidade, ele mesmo prepara o seu altar e se entrega como vítima para o Pai. Então percebam que bonito. Se por um veio o pecado, a desobediência, Jesus nos ensina pela obediência que Ele assumiu a vida humana por inteira e que Ele nos dá a graça de uma vida nova. Ok? Por isso que no Filho nós somos filhos. Então a obediência de Cristo é assumir a humanidade por inteira e assim reconstituir a humanidade que já não é mais marcada pelo pecado de Adão, mas renovada pela vida do Filho. Então, na missa, Jesus é o sacerdote, o altar e o cordeiro, né? E a oferta. É esse o sentido da missa, ele é o sacerdote que oferece. Por isso que o padre se reveste com todas as vestes, tal, para mostrar que não é ele Cristo. Ele, ao mesmo tempo, é o altar, é a pedra que os construtores desprezaram e se tornou a pedra angular. Então, o altar simboliza Cristo, e a oferta que se coloca no altar da Santa Eucaristia, o cordeiro ainda é Cristo, que se imola em favor de todos os homens. Essa é a ideia do Scott Hahn, do banquete do cordeiro. Exatamente. Ou cordeiro do banquete, não, banquete do cordeiro. Leia para mim o 616, por favor. Estamos no 616. Na cruz, Jesus consuma seu sacrifício. Isso. É o amor até o fim, que confere o valor de redenção e de reparação, de expiação e de satisfação ao sacrifício de Cristo. Ele nos conheceu a todos e amou na oferenda de sua vida. A caridade de Cristo nos compele quando consideramos que um só morreu por todos e que, por conseguinte, todos morreram. Continua? Nenhum homem, ainda que o mais santo, tinha condições de tomar sobre si os pecados de todos os homens e de oferecer-se em sacrifício por todos. A existência em Cristo da pessoa divina do Filho, que supera e ao mesmo tempo abraça todas as pessoas humanas, é o que constitui a cabeça de toda a humanidade, torna possível seu sacrifício redentor por todos nós. Esse é o 617, né? Qual é o 617? Ah, tem uma parte em latim aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Acho que essa parte mesmo. Por sua santíssima paixão no madeiro da cruz, mereceu-se nos a justificação. Vamos ver. É um Concílio de Trento. O Concílio de Trento ele vai definir assim: Sua Santíssima Passione in ligno crucis nobis iudificatione meruit. Por sua santíssima paixão no madeiro da cruz, mereceu-nos a justificação. Justificação. Vamos entender todos esses termos. Justificação. É hoje. Na cruz. Pronto. Ok. Na cruz se consuma o sacrifício. Ele nos conheceu. Só o cabelo, o rosto, não. Ele nos amou, nos conheceu por inteiro, na totalidade do ser. Porque Ele experimenta no seu ser o nosso ser. Ele assume a humanidade. Essa humanidade manchada pelo pecado, Cristo assume por inteira. E não só assume, como Ele devolve ao Pai essa humanidade que Ele recebeu agora plenificada, salva.
e também nos devolve esta humanidade cheia de vida nova. Percebam que esse mistério de Cristo é uma coisa assim que nem um chá de cogumelo baseado consegue deixar a gente tão doido. Jesus assume a humanidade. Essa humanidade assumida, Ele a planifica, Ele vive a humanidade na potencialidade máxima. E é essa humanidade plena que Ele devolve para o Pai, no mistério da sua entrega. Só que Ele não entrega apenas para o Pai e vai embora, não. Ele entrega também à humanidade uma nova humanidade. Eu não sei mais o que eu estava falando, porque o nosso vídeo cortou. Mas enfim, então Jesus assumiu a humanidade, planificou, entregou ao Pai uma humanidade nova e nos deu a graça de uma vida nova. Eu estava todo empolgado, eu perdi essa empolgação, mas a realidade é essa. Por isso que Jesus assume a cabeça. Ele é a cabeça deste corpo que somos nós, porque Ele é divino e humano. Ele é plenamente humano, plenamente divino. Ele potencializa aquilo que nós somos na nossa natureza. E não só isso, como Ele nos justifica na cruz. Ou seja, a sua entrega é uma justificação. O que é uma justificação? É um novo sentido. O Filho nos dá um novo sentido da vida. Ele nos reconcilia com o Pai. Se a obediência, a desobediência foi motivo para a quebra da aliança da humanidade com Deus, agora a obediência daquele que assumiu a humanidade na plenitude nos justifica nesta relação divina com o Pai. Por isso que eu acho que tem que crucificar Henrique Cristo, porque se ele é o Cristo, ele tem que ser tem que justificar alguma coisa. Eu morria de medo desse Cristo ser Pai. Muito bem. A nossa participação no sacerdócio de Cristo. sacrifício. Sacrifício. Por que sacerdócio? Sacrifício. No sacrifício. Também, no sacerdócio também. Mas também no sacrifício de Cristo. Então nós podemos cantar assim: Deus enviou teu Filho amado para morrer no meu lugar. Aí eu faço festa. Então quer dizer que eu não participo mais em nada. Jesus assumiu a humanidade, entregou essa humanidade ao Pai, me deu uma vida nova. Agora minha alegria é levantar 4 horas da manhã no domingo e entregar folheto na casa do povo e falar assim: você que é católico vai para o inferno e eu vou para o céu. Abraçar o time. Isso. Percebam, não é esse o sentido da cruz. Jesus, ele abraça a cruz, e a cruz se torna o único sacrifício, tá? É o único sacrifício. Jesus se torna o único mediator Dei. Mediator Dei é um livro, uma encíclica, que eu vou falar agora sobre isso, do Papa Paulo VI, que vai falar da mediação de Jesus com os homens. É uma encíclica que eu recomendo todos a lerem, tá? Procura aí no site do Vaticano, escreve no Google que você vai achar. Mediator Dei, ele vai falar de Cristo como o único mediador de Deus com os homens. Lá ele vai explicar a relação dos santos, vai explicar a relação de Maria e etc. Então o catecismo nos fala: Jesus, pela cruz, ele faz um único sacrifício. E esse único sacrifício o torna o único mediador entre Deus e os homens, porque ele era Deus e homem, e assim ele se entende com o Pai. Por ele se uniu a nós, e nós a ele. E também nós somos convidados a tomar parte neste sacrifício de redenção. O sacrifício da cruz une ele a nós, ok? Ele nos salva, mas essa relação ela deve ser recíproca. Nós devemos buscá-lo, para que buscando o encontremos, e o encontrando sejamos salvos pela luz que ele nos deixou. Por isso que, padre, o Hitler está no céu, como a Andrea falou. Cristo nos abriu. A relação de ele conosco é perfeita. Cristo abriu as portas para Hitler. Mas e ele? Será que abraçou a Cristo? Ok? Quem sabe? Vai saber se na última hora ele se arrependeu do que fez. É misericórdia. Ok? Então, o sacrifício da cruz, ela é revivida por nós. A
cada Semana Santa nós beijamos o madeiro da cruz. Por que nós beijamos o madeiro da cruz? Estamos adorando a cruz? Não. Nós estamos. É o caroço a semente da goiaba. A cada Sexta-feira Santa nós estamos pedindo a Ele que nos dê a graça também de viver com Ele o mistério da cruz e assim buscar a ressurreição, ok? Então, Ele se uniu a nós e nós nos unimos a Ele cada vez que nós abraçamos o sacrifício de Cristo. Essa é a resposta dos homens a Deus, ok? Muito bem. Só falar uma última frase aqui que está bem pequenininha. Taca de pau, Marco Velho. Fora da cruz não existe outra escada por onde subir ao céu. Isso. E aí vem as pias discípulas. Meu Deus, não posso falar. Vem uma congregação feminina que desenha um Jesus assim. Já viu? É o tal do ressuscitado. Jesus com a perninha levantada. Dá um close na perninha. A perninha é assim. Isso. E a mãozinha é assim. Já viu? Quem conseguir fazer uma figurinha do padre e mandar nos grupos aí? Se alguém quiser figurinha e mandar nos grupos, é excomunhão na certa. Então, meu povo, esse Cristo ressuscitado que foge da cruz. Mamãe, tem que voltar para o catecismo. A cruz é a escada para a eternidade. Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima, que é padroeira da América Latina. É a patrona da América Latina. Então, meu povo, a cruz é caminho para a glória. Como dizia o Padre Carlos, um amigo nosso, alguém tem que ir para a cruz. Quando dava um B.O. no seminário, ele dizia: é você. Não, padre, não fui eu não. Não, alguém tem que ir para a cruz. Então alguém tem que ir para a cruz. E Cristo abraça a cruz e nos ensina que pela cruz nós chegamos ao céu. Então você que anda fugindo muito da sua cruz, cuidado, meu irmão. Que participar da cruz é participar do sacrifício de Cristo. São João da Cruz que vai dizer, né? Amar o Cristo crucificado e crucificado, amar a Cristo crucificado. Muito bem. Saber se crucificar. Também não vai ficar crucificando por besteira. Tem gente que adora, anda com cara de choro, aí você pergunta: o que foi? Padre, que eu estou fazendo um jejum. Pensa que é mais do que o servo sofredor do livro de Isaías. Tem gente que sofre, minha gente, desnecessário. Fazer o jejum, as abstinências é necessário, mas gente sem doença, né? Sem patologia, sem loucura. Tem gente que é gente doida, anda aí na rua aí, até assusta a gente, certo? Um povo meio doente. Participar da cruz de Cristo não é ficar procurando cruz na rua para sofrer, não. Tem gente que anda por aí procurando algumas cruzes para sofrer. E qualquer dorzinha é uma cruz, né? Tem que, eu acho que, abraçar com coragem as cruzes que nos chegam. Não ficar procurando a cruz dos outros, não. Há umas mães que vêm falar da cruz dos filhos, deixa os filhos carregar a cruz deles, minha gente, para santificar eles. Tem mãe que quer sofrer no lugar dos filhos, quer sofrer. Só não vejo mulher querendo sofrer no lugar do marido, não. Os maridos estão sofrendo, as mulheres falam: graças a Deus, sofre mais, desgraçado. Mas mãe querendo carregar a cruz de filho é o que mais tem. Finalizamos? Finalizamos. Tem pergunta aí, meu povo? Depois... Se não era corte. Tem pergunta aí? Antes que a Naira derrube a gente? Quer falar mais alguma coisa, Andréia? Não. Então é isso, meu povo. Nos encontramos mais uma vez na quarta-feira para a gente fechar essa parte do catecismo. Também fazer um resumão de todas as aulas que a gente viu, essas últimas 4 aulas. E nos preparar para o retorno depois da Páscoa. Eu conto mais na quarta-feira para vocês, certo? Acompanhe, hoje é segunda, acompanhe amanhã, tem o Terço dos Homens. Quarta, tem de novo a Escola de Maria. Na quinta, a Raíza vem com uma live, de novo trazendo sobre os costumes católicos. A gente conta mais na quarta para vocês. E sexta a gente tem a Via Sacra, certo? Certo. Lembrando que, olha, você que vem na Escola de Maria só de vez em quando, meu irmão, toma vergonha na cara. Participe toda segunda e quarta-feira. Padre, mas mais nada, que você não está gastando nenhuma hora com a igreja, porque no domingo não está tendo missa. Então, meu irmão, tome vergonha, tá? Quarta, segunda e quarta-feira. Nós estamos caminhando para a ressurreição, graças a Deus, tanto na liturgia quanto no catecismo, ok?
Então participe conosco, que também na quarta-feira nós iremos buscar falar um pouquinho a relação com a liturgia, de tudo isso que nós falamos, alguns aspectos da liturgia, tá bom? Certo. Vamos lá. Sirva a vós. Peraí, deixa eu ligar o trem. Sirva a vós, Senhor Deus, tudo que faço, leio e escrevo, tudo que penso, digo e entendo. De vós comece por vosso meio, toda a minha obra termine. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe do Santíssimo Salvador, Rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. amém. Obrigado, meu povo. Juiz. Tchau, tchau.